A paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo ao programa Na Sintonia de Cristo. Mais uma quarta-feira, tudo para a honra e glória do Senhor. Estamos ao vivo, um programa que te mantém sintonizado com as coisas do céu, com as coisas de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Como que está aí no seu lar? Como que tá as coisas na tua vida? Se você acha que está tomando um rumo diferente, então se encha com a presença do Senhor, porque Ele é o único que pode nos trazer esperança, Ele é o único que pode botar o trem no trilho da nossa vida, em nome do Senhor Jesus. O programa Na Sintonia de Cristo está no ar. Desde já eu quero pedir o teu apoio para que essa live, para que esse programa alcance cada vez mais vidas, né? Porque a cada compartilhamento é um leque de pessoas que se abre para poder assistir esse programa. E hoje nós temos um convidado, né? É o pastor e farmacêutico Osvaldo Neto. Nós vamos, num bate-papo legal e descontraído, ele vai nos contar o seu processo de conversão, porque o pastor Osvaldo Neto, ele fazia parte do Espiritismo segundo Allan Kardec, né? Fazia parte daquelas pessoas que acreditavam em comunicação com os espíritos, né? Até mesmo psicografias, essas coisas. E como que foi o seu processo de conversão? O que levou ele a crer na palavra do Senhor e acreditar mais do que naquilo que ele acreditava, né? Porque para acontecer essa conversão tem que ter algo sobrenatural. E como foi que isso aconteceu? E também vai estar louvando com a gente aqui ao vivo o evangelista Lucas, talvez com o lançamento que foi há pouco tempo, né? Dia 16, né? Dia 16 ele lançou uma música no qual Deus deu para ele, inspirou ele para que ele compôs essa música, que é Tu És o Lugar. Também vai estar louvando com a gente o pastor Wesley, né? E assim nós vamos dando continuidade no programa. Não saia daí, permaneça ligado, permaneça sintonizado. Em meio a esse turbilhão de coisas que está acontecendo, você está assistindo uma coisa boa. Me permita entrar no teu lar, pela tela do seu celular, pelo seu tablet, computador, porque você está no lugar onde tem homens de Deus, onde tem palavra de Deus, mas não é aquele negócio quadrado, sabe, aquele crente quadrado. Não é, aqui é um bate-papo legal, um bate-papo descontraído, em nome do Senhor Jesus. Por enquanto, as visitas que nós estamos tendo, está sendo algumas visitas restritas, né? Mesmo cumprindo aí as normas e procedimentos do Covid, do coronavírus, mas as visitas que estão aqui hoje, que vai ser entrevistado pelo programa em que vão louvar, já estavam com a gente aqui no culto, não veio de fora, né? Então, vamos usar um termo aqui, né? Aproveitou a fome com a vontade de comer. Ninguém saiu daqui, todo mundo permaneceu aqui, e assim nós vamos dar continuidade no programa. Me ajude aí, compartilhe. Nós vamos dar uma breve virada e ao voltar dessa virada, quem vai louvar primeiro? Ao voltar dessa virada, o pastor Wesley... Tá, vamos colocar um vídeo. Qual vídeo você vai pôr? Eu vou colocar um vídeo, faz o seguinte. Vamos lá. Todo mundo sabe que nós atuamos no ministério interdenominacional, ou seja, uma igreja fora da igreja ou uma igreja sem parede. O que significa isso? Hoje estou congregando aqui na Deus Toda Glória, porém nós nos reunimos, obreiros de diferentes ministérios, para evangelizar e levar alimentação nas pequenas cracolândias formadas em São Paulo e nas comunidades carentes. Eu vou mostrar um vídeo e depois do vídeo vai ficar o meu telefone até o final da programação, tá bom, evangelista? Até o final da programação vai ficar o meu telefone aqui. Nós precisamos de ajuda. Tem famílias que estão passando fome nas comunidades carentes, tem os dependentes químicos, porque veja bem, você pode falar, é só o Noia, ele tá naquela vida porque ele merece estar naquela vida. Eu não penso desse jeito, mesmo porque também eu fui chamado de Noia no passado, tá bom? Também fui chamado, passou das 10 horas, eu posso falar. Eu também fui chamado de vagabundo, eu também fui chamado de pilantra e outros nomes mais. E hoje eu sou um pastor. Por quê? Porque alguém foi lá no meio do fluxo onde eu estava e falou de Cristo. E essa semente foi sendo germinada no meu coração e hoje eu sou aqui, pela graça e misericórdia, um pastor. Então é isso que nós fazemos, tá? Esses moradores de rua,
eles se alimentam muito dos restaurantes, porque ao fechar o expediente, o restaurante dá aquela alimentação que sobra, só que o restaurante fechou. Então eles estão passando fome, assim como as comunidades carentes estão passando fome. Na última sexta-feira, entregamos 10 exemplares da Bíblia Sagrada, entregamos 40 litros de leite, entregamos 400 folheados de presunto e queijo, café com leite, fora o louvor, palavra e oração. Olha que coisa bacana. Nos ajude a ajudar. Nós vamos passar um vídeo dando só uma pitada, uma pauta do que é o ministério Aleluia. Lembrando que Aleluia é Deus seja louvado, é uma linguagem universal. Do que é o ministério Aleluia? E eu preciso da sua doação. Arroz, feijão, alimentos não perecíveis, tá? Roupas e cobertores em bom estado. Gente, não me traga roupa furada. Você gostaria de ganhar uma roupa furada, uma calça furada, uma calça manchada? Se você não gostaria, então também não queira dar. Eu também não gostaria. Se eu quero dar, aquilo que eu quero receber. Então, roupas e cobertores em bom estado de conservação. E também nós precisamos, não somente de alimentos perecíveis, como café, leite, pão francês, e também tem mais. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada na tua casa, normalmente tem 2 ou 3 que você não usa e quer doar para a gente levar a palavra do Senhor para quem precisa, será bem-vinda. Ah, pastor, eu quero comprar uma Bíblia. Me ligue, fale comigo. Eu vou te falar um meio de você comprar também, bem barato e bem eficaz, e assim você vai estar cumprindo com o ID do Senhor. Não saia daí, continue sintonizado, o programa Na Sintonia de Cristo está no ar. Baixe nosso aplicativo na Play Store, Rádio ADTG, e fique ligado. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide,
Amém. A paz do Senhor Jesus. Para quem está assistindo o programa Na Sintonia de Cristo, com o pastor Pedro, nós vamos louvar o Senhor Jesus e eu convido você, se você souber as canções, também louvar junto conosco, em nome de Jesus. Vou lhe falar de alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar as suas feridas. Esse homem está aqui só pra te amar e pra dizer: vou lhe falar de alguém que pode levar seus sonhos além. Vou lhe mostrar um mundo melhor que mudará seu caminho. Vou lhe falar de um só Deus que mudará a sua vida. Na cruz morreu, doou o seu sangue só pra curar as suas feridas. Esse homem está aqui só pra te amar e pra dizer: pra que chorar, sofrer? Se há um Deus que tudo pode por você, pra que solidão? Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. La 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 la.
Deixe Jesus Cristo entrar no teu coração. Glória a Deus. Amém. Agora, pastor Pedro dá a coordenada para fazer o intervalo. E em seguida ele volta já com o pastor Neto para eles conversarem aqui. E também o Lucas vai cantar a música de lançamento dele aqui para vocês também. Você está ouvindo a Web Rádio ADTG, a rádio da igreja. A Deus toda a glória. Anote o nosso WhatsApp: 11 9 91 27 80 45. 11 9 91 27 80 45. E participe! Quer ter sua marca vista por um público fiel e consumidor? Anuncie aqui na ADTG. Entre em contato pelo nosso número 11 9 91 27 80 45. Acesse nossas redes sociais: facebook.com/Missão a Deus Toda a Glória e no Instagram @MissãoADTG. A igreja, a Deus toda a glória, está localizada na Avenida Josino Vieira de Góes, 430, Jardim Joamar, São Paulo, capital. Venha nos visitar. A paz do Senhor Jesus, estamos de volta em nome do Senhor Jesus. Antes de apresentar aqui o nosso convidado, já está dos nossos lados aqui, eu queria agradecer a audiência de todos vocês. Pastor Daniel Araújo, Pastor Daniel, lembra do Pastor Daniel? Que ele foi um dos convidados, o Pastor Daniel, O Pastor Daniel, ele já está preparando o programa dele aí, devido a... Estava tudo certo já com o bispo, devido à pandemia, foi meio que adiado, mas já o Pastor Daniel vai estar com o programa também. Vamos lá, a auxiliadora que está sempre com a gente. A minha esposa também. Ulisses, aleluia. Estava falando contigo agora do Ulisses, sabe, o evangelista Ulisses. A Rosana, estamos junto. O Felipe, o Bola, amigo meu de infância, o nome dele é Carlos, né? Mas nós chamamos eles de Bola, um apelido carinhoso, em nome do Senhor Jesus. E todos vocês que estão aí com a gente, conforme o andamento aí, eu vou dando um alô, né? Vou dando um salve aí para todos vocês. Eu já lhe peço, compartilhe essa live, meu irmão, para que alcance cada vez mais pessoas, para que mais pessoas escutem aquilo que Deus tem para passar, em nome do Senhor Jesus. Pastorzão, seja bem-vindo mais uma vez. É um prazer. Fique-se, sinta à vontade. Programa Na Sintonia de Cristo. O pastor Oswaldo Neto já esteve conosco quando nós abordamos o assunto sobre o narguile, né? E pelo fato dele atuar na área, por ser farmacêutico, veio ele, a doutora Tânia, que é dentista, e depois nós trouxemos o Ismael, que é a prova viva do que o narguile fez. Chegou a ficar em coma por causa do narguile, foi bastante legal, bastante proveitoso. Mas hoje o tema vai ser diferente, né, pastor? Pastor, fica à vontade, se apresenta aí para o povo. Paz do Senhor, meus amados, é um grande prazer poder estar aqui com vocês nesse momento virtual, compartilhando um pouco sobre a nossa fé, sobre como foi a trajetória de vida no processo de conversão, a convite do nosso pastor Pedro, que é uma honra poder conversar aqui sobre a fé em Cristo e com você, meu pastor. Amém. Então é isso aí. O que nós vamos falar e conversar com o pastor Oswaldo Neto, que aliás é pastor e farmacêutico. Eu estou fazendo a pergunta e respondendo. Vamos lá. O processo de conversão dele. Mas antes disso, pastor, casado, né, pastor? Casado, tenho uma filha, a minha esposa é a Carolina, é fisioterapeuta, é cristã também aqui, diaconisa do nosso ministério, Missão Evangélica Deus da Glória. Tenho uma filha de 7 anos, a Heloísa, e a Carol está gestante agora, está previsto para vir a Larissa
agora no final de maio, começo de junho. Já tá, Deus já tá tá na frente. beirando, né? Já Tá na beirando, tá aí, é bem pertinho já. Já teve alarme falso? Já teve aí, o pastor Pedro já me ajudou lá, levando lá no, faz no parte. hospital. Ela tá assistindo a Carol, né? Acredito que está assim. Carol, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu queria só lembrar também o meu irmão, senão eu vou chegar lá depois ele vai falar. Lucas Nogueira, Deus te abençoe, eu te amo, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Pastor, para ser bem, porque o tempo não permite, mesmo que é 10h30, eu vou encurtar o assunto e vou até o seu processo de conversão, né? Como que foi o seu processo de conversão? De que doutrina você veio? De que raiz você veio? E o que te fez a acreditar no Evangelho, acreditar nas Escrituras, acreditar no cristianismo, né? Legal, obrigado pela pergunta. Como que foi então? Eu venho, na verdade, a minha família nunca foi uma família muito centrada em uma doutrina. Eu tenho um histórico da minha mãe, da minha avó materna, que minha avó materna, na verdade, chegou a ter um centro ali de Umbanda aqui em São Paulo, aqui na região do Tucuruvi. Você frequentava aquele centro? Eu ia esporadicamente, não tinha uma frequência, na verdade, da minha infância. Comeu muito doce de quase da minha. Isso, é verdade. E aí eu lembro que mas a minha mãe, o comportamento da minha mãe durante a minha infância, a minha adolescência, a gente nunca teve uma doutrina sólida. Então a gente acreditava um pouco de tudo. Então eu acompanhava minha mãe às vezes em uma igreja católica que ia rezar um terço. Se ela tivesse que me levar numa benzedeira, ela levava. Se eu tivesse que ir num centro de Umbanda, eu acompanhava. Eu estava sempre acompanhando ela em relação a também os princípios esotéricos, enfim. Não tinha uma raiz, uma essência, na verdade. Por volta de uns 15 anos, eu comecei a ter algumas... Eu sempre teve esse negócio de acreditar em espíritos e tudo mais, mas distante, não tinha uma formação sólida. Aí, por volta de uns 15 anos, eu conheci uma pessoa no meu prédio, no prédio que eu morava, que ela tinha alguns cursos de mediunidade, frequentava o kardecismo, para ser mais direto, frequentava as casas André Luiz, e ali eu achei bem interessante o modelo. Ela me apresentou a doutrina kardecista e eu comecei a frequentar as palestras aos domingos que acontecia ali nas casas André Luiz, que fica aqui em Santana. E a partir disso eu comecei... Próximo ao ponto final ali, né? Isso, fica ali... Ônibus, né? Isso, ficava ali e é bem interessante, espaço amplo, e eu comecei a frequentar e participar de grupos de jovens nesse centro espírita, segundo a doutrina kardecista. Então eu fiquei lá no kardecismo em si, me aprofundando nesse aspecto espiritual, dos 15 até mais ou menos uns 18 anos, mas eu acreditava que essa era a fonte da verdade e eu tinha como total certeza esse processo de reencarnação, esse processo de amadurecimento do espírito e tudo mais. E grandes referências que eu tive na minha vida, elas eram kardecistas. Então eu achava que ali era uma forma de misturar a ciência em si com a doutrina, ou com uma religião, que era dentro do kardecismo. Sim, sim. Eu até, quando conversava com cristãos, ou com católicos, enfim, eu sempre mencionava isso, falava, olha, a doutrina kardecista, ela explica a evolução das pessoas, explica esse processo. Então eu questionava e acreditava até que as pessoas que não eram do kardecismo não sabiam o que estavam falando. Essa é a verdade. E aí, como se deu o processo de conversão? Eu acreditava muito nesse modelo do kardecismo, enfim, e certa vez eu comecei a namorar a Carol. Comecei a namorar com a Carol, comecei a fazer cursinho, na verdade, comecei a namorar a Carolina, que hoje é minha esposa. E aí, em determinado momento, ela era uma evangélica que estava afastada dos caminhos do Senhor, mas a família dela tinha uma raiz cristã. E me convidaram para um culto em uma casa, e eu fui até esse culto, um culto que tinha umas 50 pessoas, e tinha um pastor pregando lá, e eu fui lá, como um bom kardecista. O kardecista, ele acaba aceitando em outras religiões, não tem esse receio de ir em outras religiões, e eu fui naquele culto. Chegando naquele culto, eu sentei lá no meio, estou lá ouvindo, nossa, não estava feliz de estar lá, mas estava cumprindo... Para agradar a namorada, a família da namorada, aquela história. E aí eu estou lá sentado bonitinho, um pastor vai lá e fala assim, você jovem que está sentado aí,
e me aponta e faz uma revelação sobre a minha vida. Em um primeiro momento, eu falei, olha, eu olhei para trás, ele falou, é você mesmo que está aí, Deus manda te falar isso, isso, isso. Eu recebi aquela palavra, mas saí de lá e falei, olha, esses pastores devem... Não tem nada a ver. Esses pastores devem pegar qualquer um que entra aí e falar essas coisas. Sim, sim. Mas só que eu tive a oportunidade de ir em outras igrejas. E aí isso aconteceu pelo menos umas 7 igrejas diferentes. Que eu fui visitar, eu estava lá sentado no meio das pessoas e o pastor olhava para mim e falava, olha, Deus manda te dizer que você vai pregar o evangelho, vai ganhar alma, enfim, trazer uma série de revelações. E eu falava, eu posso pregar com a alegria da igreja evangélica, mas eu vou pregar a doutrina kardecista, porque eu acreditava muito na doutrina kardecista. Não acreditava que seria possível eu transitar de um entendimento do kardecismo para a fé cristã em si, é propriamente dita, né? E quando houve esse processo de conversão, quando os pastores falavam, olha, Deus está mandando te falar, você não acreditava? Não, na verdade eu recebia aquilo e falava, olha, eu achava que eles, no começo, nas 3 primeiras vezes, eu achava que eles estavam inventando história. Sim. Depois que começou a se repetir, eu comecei a acreditar, mas eu falava, olha, eu posso pregar, mas a alegria da igreja evangélica, mais a doutrina kardecista, porque a doutrina, o culto, na verdade não é um culto, né? Mas a ministração lá no kardecismo, ela é mais fria e tudo mais. Então eu falava, olha, eu vou trazer esse conhecimento no modelo evangélico, mas não vou pregar a doutrina evangélica. Sim. Era essa a minha intenção. E assim passou um processo. E foi-se um tempo, até que em determinado momento, eu senti eu comecei a frequentar a igreja, mas não tinha ainda uma razão, não acreditava tanto, não acreditava na Bíblia como fonte inspiradora, essa é a verdade. Eu achava que a Bíblia não trazia as explicações que eu precisava, então eu precisava de uma doutrina paralela. E aí em determinado momento, eu entendi, senti a paz de espírito de Deus e aceitei Cristo como meu Salvador. Mas só que eu não me converti intelectualmente, só me converti emocionalmente. Sim. Aí eu tive a oportunidade, certa vez, de conversar com o bispo João Bosco. Na época ele era pastor João Bosco, e eu vim aqui, sentei numa sala, de um lado fiquei eu, do outro ficou ele, e aí eu fiz algumas questões importantes, umas questões filosóficas, umas questões históricas, e ele me trouxe esclarecimento pela Bíblia. E a partir disso, eu comecei a entender a raiz da Bíblia, a essência da Bíblia, e aí passou a ser uma conversão racional, porque para eu me entregar a alguma coisa, eu preciso acreditar. Então eu tive que entender de fato o que a Bíblia apresentava para aceitar Cristo como meu Salvador verdadeiramente, e ali a partir daí começar a mudar de vida. Que bênção. E aí como que foi isso? E aí eu comecei depois que eu me entreguei de fato, eu comecei a estudar não só a Bíblia, mas eu comecei a entender as outras religiões que estão ao nosso redor. Então, por exemplo, um dos aspectos que me trouxe uma grande reflexão sobre o kardecismo em si, é porque, por exemplo, o kardecismo, um dos seus pilares são os livros de Kardec. Sim. E desses livros é o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Evangelho segundo a interpretação dos Espíritos. E na interpretação dos Espíritos do Evangelho, basicamente é o seguinte, eu tenho um texto extraído da Bíblia e os Espíritos trazem uma interpretação sobre aquele texto. Não é o Espírito Santo? Não, são os Espíritos que a gente não tem sim. dimensão quais Espíritos que são, mas os Espíritos trazem uma interpretação. Mas um ponto que começou a me gerar uma reflexão importante... Me permita tomar por liberdade. Favor. É como se fosse... Né, para você ver como... É algo que é como se fosse Deus inspirar uma palavra, que a palavra ela precisa ser confirmada outra vez por espíritos, né? Isso. Acaba sendo uma coisa sem estrutura, né? Isso, é um fato, perfeito. Então, basicamente é o seguinte, e aí, quando eu comecei a estudar isso, eu percebi que a interpretação dos espíritos não seguia uma regra de interpretação científica. Então, por exemplo, como que é isso? Quando eu olho a Bíblia, eu tenho que entender se ali é uma estrutura figurada, se ali é um texto literal, eu tenho que entender o contexto histórico, eu tenho que fazer, mas são regras de hermenêutica. Eu tenho que entender que a Bíblia tem um começo, meio e fim e que as partes se relacionam. Eu não posso extrair dali um texto e trazer uma interpretação.
E no Evangelho segundo Allan Kardec, ou Evangelho segundo os Espíritos, segundo a interpretação dos Espíritos, tem uma questão bem importante que acontece. Então, é extraído um texto específico, não tem uma regra de hermenêutica, não tem uma regra que interage com a Bíblia inteira, e ali o Espírito traz uma interpretação. Primeiro, eu não sei qual é o Espírito que é esse, foi um Espírito que se revelou a Kardec. Não sei que Espírito que é esse. E segundo, essa interpretação não é coerente com o resto da Bíblia. Então eu comecei a falar, eu tenho que entender racionalmente a minha fé. Se eu não entendo racionalmente a minha fé, eu não posso acreditar. Então quando eu comecei a conflitar o meu entendimento anterior, eu comecei a me aproximar mais de Deus. É porque, igual você falou, a hermenêutica, né? Para vocês que estão nos escutando, a hermenêutica nada mais é do que você interpretar o que aquele povo está vivendo, tanto de costume como geográfico, né? Por exemplo, quando Jesus fala, dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então eu preciso entender, primeiro, quem é esse César? Por que eu tenho que dar a César? E por que César é citado? Então isso, hoje, não existe o mesmo César que existia lá. Então aonde entra a hermenêutica, né, para explicar isso. E isso os Espíritos não traziam na interpretação. Exatamente. Imagine o seguinte, é como se... Imagine uma receita de bolo. Tem uma receita de bolo lá, 4 ovos, 2 xícaras de farinha e tudo mais, e eu preciso de tudo isso para fazer um bolo. É como se alguém tirasse só a parte dos ovos e quisesse explicar o que os ovos estão fazendo ali. Sim. Então, se eu não tenho o contexto todo, se eu não tenho a receita toda, eu não vou saber o final. Sim. Então, não tem como eu dar uma visão do que vai ser o final sem conhecer o todo. Então, eu percebi alguns desvios de entendimento quando eu fui avaliar o todo. E isso me gerou questionamento e eu fui me aprofundando. Então, eu preciso entender racionalmente a minha fé. Eu sou formado em farmácia. Então, eu tenho uma cabeça que flui mais pensando em coisas que eu possa constatar. Então, quando eu fui entender a Bíblia, eu fui precisando me aprofundar e entender o que estava ali descrito e fazer as relações. E a cada vez que eu fazia isso, eu entendia que ela era mais verdadeira. E uma coisa que também... eu vou terminar aqui esse bloco, você já pode louvar depois, aí depois a gente continua e você já ministra a palavra. Uma coisa que eu também, no meu processo de conversão, porque eu também passei um pouco por isso, né? Uma coisa que eu não entendia. Se Deus, Ele é Deus, então por que Ele precisa de auxílio de espíritos? Porque se Deus é Deus, Deus é Deus, Ele não precisa de auxílio, Ele não precisa ser orientado, Ele não precisa que ninguém ajude Ele, porque Ele é Deus. A partir do momento que Ele precisa de ajuda, Ele deixa de ser Deus e o seu poder é limitado. Um gerente precisa de ajuda, né? Um dono de empresa precisa de ajuda, mas quem criou o universo precisa de espíritos para identificar, para confirmar aquilo que ele falou? Né? Não é. Quem criou o universo, quem criou o ser humano, precisa revelar a tua palavra para que outro espírito confirme. Então, para que ele revelou? E se aquele espírito não confirmasse, o Deus que nós acreditamos não teria crédito? E é o seguinte, é perfeita análise, porque além de ter um espírito ter que confirmar, imagine o seguinte, se você quer saber sobre medicina, Pedro, você quer saber de medicina, pastor Pedro, você vai consultar um médico formado que tenha tantos anos de experiência ou alguém que nunca estudou? Ou que só lê um livro. Que só lê um livro sobre medicina. A gente não sabe que, em tese, assim, um dos pontos referenciais é que espírito que está se revelando. Sim. Ele é alguém que tenha... Quem dá o crédito a esse espírito? De onde ele vem? E para onde ele está indo? Que referência que é ele? A gente não sabe quem está falando ali, quem está se manifestando. Pode ser qualquer alguém se passando, pode ser qualquer coisa se passando ali. Então esse é um aspecto importante. Eu tenho que entender a fundo quem é o emissor da mensagem. E eu não consigo entender quem é o emissor da mensagem. O emissor da mensagem na Bíblia, a gente sabe historicamente quem escreveu, de onde ele viveu, onde ele passou, por onde ele passou. Isso é provado historicamente, cientificamente, arqueologicamente e espiritualmente. O espiritual entra no quê? Foi o que eu ministrei aqui atrás agora. Eu só posso falar daquilo que eu provei, né? E eu provei
Eu provei um lado e provei o outro, e eu vi que o outro me completa, né? Enfim. Mas o detalhe é o processo de conversão. Veja bem. Para você que está nos assistindo, que é espírita, simpatizante com o espiritismo, você mesmo tem que fazer a sua análise. Nós estamos falando daquilo que nós vivemos na experiência, mas você mesmo faça a sua análise baseado. Se você não concorda com o que a gente falou, amém. Se você concorda, amém. Mas o que nós estamos dizendo foi algo que aconteceu, né? Não foi algo para atrapalhar. É uma experiência que estou relatando que eu passei. Sim. E gerou uma reflexão. Isso serve para mim, e eu entendo que de fato, depois que eu me entreguei, eu me entreguei a Cristo e comecei a entender a Bíblia, a minha vida passou a ser transformada. E é sobre o que eu quero falar depois na sequência, amém. Que é sobre a transformação, sobre os frutos do Espírito Santo. Gente, eu quero cumprimentar alguém aqui, a dona Helenita, a minha sogra que está lá no Ceará, lá no sertão do Ceará, lá no fundão assistindo, a minha tia Lúcia Melquiades, Deus abençoe, Renato Ribeiro, cara, rapaz, trabalhei muito tempo com esse cara no emprego que eu falei lá, sabe? Ele que me ensinou a ser, como eu posso falar, um chefe de equipe, né? Passei em muitos lugares com ele, fui em muitos lugares que eu achava que eu não ia fazer e fiz, que infelizmente eu tenho que falar desse jeito. Mas ele está me entendendo, né? Renato, Deus abençoe, mano. Você é um cara da hora. O Eli Alves também estava. Cara, o Eli Alves, ele passou por uma situação bem constrangedora nesse emprego também. Nesse último, última ação que envolveu aí um monte de gente e Deus livrou ele. Eli Alves, Deus é contigo, viu, meu irmão? Deus é contigo, eu tô fora da empresa, mas eu estou observando de longe, né? Thalita Paola Garcia, Deus abençoe a tua vida. A Rosana, mais uma vez, ela pediu para me chamar ela de Rô e não de Rosana, tamo junto. Amém, Deus abençoe. E é isso aí, o pastor Daniel, Jaqueline, presbítera Jaque e o bispo Macedo. É porque é o presbítero Alex Macedo, eu chamo ele de bispo Macedo, está assistindo lá no Templo de Salomão. É isso aí, o evangelista Lucas vai dar uma virada, vai louvar aqui e vai pôr um vídeo da casa de recuperação. Gente, se você tem alguém que está passando por problema relacionado a álcool e droga, está precisando de uma casa de recuperação com um preço bastante acessível, eu falo para você que não sai nem um café da manhã por dia em vista da recuperação. Veja bem, não é involuntário, é voluntário. Involuntário é quando alguém vem e pega a força. A clínica é voluntária. Você vai por livre e espontânea vontade. Qual que é o passo primeiro para você entender que você precisa de ajuda? É você entender que você perdeu o controle da tua vida. Enquanto você acha que você usa a droga a hora que você quer e para a hora que você quer, então você não precisa de ajuda ainda. Mas eu digo mais, você não é nenhum Superman, nem você é uma Mulher Maravilha. Hoje você está fumando baseado, mas não vai demorar muito tempo se você continuar a ir para cocaína e para o crack. Não, pastor, eu não vou fazer isso. Vai, porque você não é diferente de ninguém, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, busca ajuda enquanto é tempo. Vai passar o vídeo da casa de recuperação. Se tiver alguém precisando, entre em contato. Lembrando que quem mais precisa de ajuda não é o dependente químico em questão, é a família. O codependente nunca foi numa biqueira, nunca usou droga, mas a vida gira em torno do vício do familiar. Deus abençoe a tua vida. Procurando uma rádio que fala com você? Rádio ADTG, a rádio que proclama a glória de Deus. O que sabe fazer, isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair. O ouro eu consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O
pecado não consegue esconder. A marca de Jesus existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Amém, a paz do Senhor para todo mundo. Vamos estar cantando uma música autoral minha, eu espero que vocês gostem. Minha casa não está firmada na areia, onde o vento derruba. Meu tesouro não está firmado, onde o ladrão pode, mas está firmado em ti. Está firmado em ti. Tu és o lugar onde o meu coração aprende a descansar, aprende a confiar. Tu és meu refúgio, abrigo seguro, onde posso me esconder. Tu és o lugar onde o meu coração aprende a descansar, aprende a confiar. Tu és meu refúgio, abrigo seguro, onde posso me esconder. Vem o vento, vai a tempestade, eu sei que não vou me abalar, pois sei, comigo Ele está. Vem o vento, vai a tempestade, eu sei que não vou me abalar, pois sei, comigo Ele está. Vem o vento, vai a tempestade, eu sei que não vou me abalar, pois sei, sempre comigo Ele está. Ele está. Quando passo pelo vale ou passo pela montanha, Ele continua lá, sempre comigo. Ele está. Tu és o lugar onde o meu coração aprende a descansar, aprende a confiar. Tu és meu refúgio, abrigo seguro, onde posso me esconder. Amém? A palavra de Deus nos fala que Jesus nos conta sobre dois caras que um construiu a sua casa na areia, enquanto o outro construiu a sua casa na rocha. Veio vento, veio tempestade sobre as duas, mas aquele que tinha a sua casa construída sobre a rocha esteve firme durante todo aquele momento de tribulação. Que nesse momento você possa construir a sua casa espiritual na rocha que é Jesus e passar por todo esse processo firme na rocha que é Jesus. Amém? Procurando uma rádio que fala com você? Rádio ADTG, a rádio que proclama a glória de Deus. Quer ter sua marca vista por um público fiel e consumidor? Anuncie aqui na ADTG. Entre em contato pelo nosso número 11 9 91 27 80 45.
Aleluia! Estamos de volta. Eu agradeço a audiência de todos. Queria cumprimentar os irmãos que entraram agora. Por exemplo, a minha tia Jusilene Melquiades. Que Deus abençoe a tua vida. Tem outra aqui, a Jovelina, é a Jo, né? É a Jo. Jo, Deus abençoe a tua vida também, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela audiência. E é isso aí. Então, por fim, nós paramos quando você foi conversar com o bispo João Bosco, né? Isso. Na verdade, eu conversei com o bispo João Bosco e aí eu encarei Cristo como uma realidade, a Bíblia como uma fonte da verdade. E a partir disso, eu comecei a me relacionar com a palavra de Deus e comecei a aprender sobre a palavra de Deus e tive interesse em me relacionar com o Espírito Santo. Então nós entendemos como Deus sendo uma trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas em uma só, e que nós temos que nos relacionar. E à medida que me entreguei a Cristo e comecei a conhecer Deus, eu queria também conhecer o Espírito Santo. E é sobre isso que eu queria falar também. Amém. Que à medida que eu comecei a conhecer o Espírito Santo, eu comecei a aprender sobre ele e ele começou a transformar a minha vida. Começou a transformar os meus comportamentos, começou a transformar a minha história, começou a transformar a minha essência. E a descrição disso está em Gálatas 5:22, que ele fala o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Existe uma máxima na mudança de comportamento, na mudança de hábito, que fala que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais convivemos. Então nós nos parecemos muito com aquelas pessoas que a gente mais convive. Falam que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E isso é interessante porque isso acontece também com Cristo. Na medida que a gente conhece Cristo e começa a conviver com Cristo e com a palavra dele, e que o Espírito Santo começa a trabalhar em nossas vidas, a gente começa a aparecer com Cristo, a gente começa a exalar a presença de Cristo. E quando a gente começa a exalar a presença do Espírito, é isso que aparece aqui em Gálatas capítulo 5:22, que é o fruto do Espírito. Então a gente quer saber se alguém está cheio de Deus, está cheio do Espírito Santo. A gente começa a perceber que o padrão de comportamento dele começa a mudar. Aquele que era violento começa a ter mais domínio próprio. Aquele que era triste começa a ficar mais alegre, começa a demonstrar mais amor, começa a ser cheio de paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Então Cristo, ele começa a transformar as nossas vidas. E isso não vem por imposição. Não vem ninguém falando: Pedro, pastor Pedro, você precisa ser bom. Se alguém mandar você ser bom, isso você pode até tentar fazer algumas coisas e tentar obedecer, mas a verdade é que a transformação não vem de fora para dentro, ela vem de dentro para fora. Então é interessante que todo mundo que eu conheço que teve uma experiência real com Deus, ele começa a ter uma transformação. E aí eu inverto aqui o papel agora e pergunto para você: você teve essa inversão do momento que você conheceu a Cristo e começou a conviver com Cristo, o seu comportamento mudou? Mudou e bastante, né? Porque eu só pensava em mim mesmo, né? Eu só pensava no meu bem material. Eu não era violento em casa com a minha mãe, mas porém na rua eu era violento, eu era agressivo. E hoje mudou bastante, não tem nem o que falar, né? E é impressionante o Espírito Santo gerando essa mudança. Porque tem pessoas que a gente olha, algumas pessoas que te conheciam no passado. E que te olham hoje e falam: não é o mesmo Pedro, não é o alemão. Até param e perguntam: é você mesmo e tal? É isso mesmo. É isso porque, e a gente consegue perceber na expressão facial. A gente olha e fala: meu, essa pessoa transmite paz. Eu tenho certeza que você já olhou alguém e você falou: nossa, olha, eu sinto paz no olho dessa pessoa, eu sinto bondade, eu sinto amor. Tem algumas pessoas que a gente olha que a gente sente essa presença do Espírito Santo. Sim. E a presença do Espírito Santo, ela é diferente
não é a obra que salva alguém. Então não é alguém sair doando dinheiro. Isso é bom, é importante, principalmente nesse momento de crise. Mas quando às vezes nós olhamos os olhos de alguém que às vezes até fazendo boas obras, você olha no olho dela e percebe que não tem paz. Você percebe que é uma pessoa às vezes até perturbada. Mas agora tem pessoas que a gente vê que está numa situação difícil e você olha no olho e vê a presença do Espírito Santo e você vê que ela é mansa, que ela tem um domínio próprio, que ela é bondosa, que ela é generosa, que ela é cheia de paz, que ela é cheia de mansidão. Então o que nós precisamos, nesse contexto que nós estamos vivendo agora, o que nós precisamos da nossa sociedade, Pastor Pedro, eu penso que é conhecer Cristo. E nós precisamos permitir que Ele entre em nossas vidas, que a gente conheça a palavra dEle e conheça essa palavra aqui. E essa palavra, à medida que a gente vai conhecendo, vai se apropriando, ela vai gerando impacto nas nossas vidas, vai transformando nosso comportamento. E aquilo que era antes já não é mais hoje, e não vai ser amanhã, porque amanhã eu vou conhecer um pouco mais e vou ser mais transformado. Então nós precisamos beber. A gente fala que a Bíblia é a fonte da água viva, é a fonte de inspiração. E à medida que a gente conhece essa palavra, à medida que a gente conhece Cristo, a gente começa a parecer mais com Ele. Aleluia. Não é verdade? E para você ver, né, que coisa interessante, que hoje o que mais foi falado aqui foi sobre a Bíblia, né? E não foi combinado, né? Não, foi o Espírito Santo, acho que vai fundamentando uma coisa na outra, mas essa fundamentação, eu conhecer a Bíblia e não aplicar na minha vida não significa nada. O fato é o quanto eu aplico isso na minha vida, não é verdade, Pastor Pedro? É o quanto eu vivo isso. Então não adianta alguém ser um excelente pregador ou ter os seus dons de revelação, todos os dons ministeriais, alguém orar por cura, por libertação, se na vida dela ela não manifesta os frutos do Espírito Santo. Então é importante que a gente busque a Cristo, que a gente conheça Cristo, que a gente permita ser transformado por Cristo e que apresente os frutos do Espírito Santo. Amém. Dê uma oportunidade para que Cristo trabalhe isso na tua vida. E eu estou alegre de estar vendo aqui a audiência nossa, Paulo Ricardo Figueira de Souza. O Paulo, a gente se reunia, ele tinha uma banda de rock, a gente se reunia que ele ficava fazendo ensaio da banda de rock dele, e a gente se reunia em volta da banda de rock lá, bebendo vinho, enfim, e hoje ele está assistindo o programa, cara, e ele escreveu aqui, ó o que ele escreveu. Vamos lá. Jesus transformou o Pedro, brother de 1000 ducas. Saudade, man. Aí, tá vendo? É o que você falou, né? As pessoas olham, olha que bênção. Paulo, Deus abençoe a tua vida, tá bom? É isso aí, deixa o Espírito Santo trabalhar na tua vida. O evangelista Antônio Carlos, Deus abençoe. Daniel, Bispo Macedo, também tem um monte de Macedo por aí. Ele me vê na rua e fala, e aí, Bispo? Daniel, amigo meu de infância. Deus abençoe a vida de todos. Gente, infelizmente o tempo vai se estendendo. Pastor Oswaldo, Deus abençoe a tua vida. Vamos combinar mais vezes, né, de estar aqui. E fala uma frase aí, uma última palavra para o pessoal aí. Acho que o resumo de tudo é Cristo. Então, entregue sua vida a Ele e estude esta palavra, conheça essa palavra, dê oportunidade de conhecer. A gente percebe aí que tantas pessoas falam que a Bíblia é incoerente. Então dê oportunidade para conhecer essa incoerência e você vai perceber que não existe nada de incoerente, que esta palavra ela transforma vidas e modifica caráter, e o que era antes já não é mais hoje. Te convido a conhecer e ter uma experiência real com Deus, amém? Amém. Deus abençoe. Pastora Rosana, esposa do pastor Reveil, também entrou agora. Simone, deixa eu falar uma coisa para você, Simone. Não é que vai dar certo, já deu tudo certo, tá bom? Você sabe do que eu estou falando, não preciso entrar em detalhes para não te expor, mas já deu tudo certo. Creia, continue orando, continue com o joelho no chão que já deu tudo certo. Pastora Rosana Catapreta é o sobrenome dela. Deus abençoe a tua vida. E é isso aí, gente. Nós vamos encerrar. O pastor Wesley junto com o evangelista Lucas vai louvar. Depois o pastor Wesley já vai dar a bênção apostólica. Eu quero lhe fazer um convite. Entre lá no Facebook, página do Ministério Aleluia Livres. Alguns estão assistindo por essa página, outros estão assistindo pela sala de vídeo que eu abri. Ministério Aleluia Livres.
curte e acompanha o nosso trabalho. Uma Igreja Sem Paredes, um trabalho na rua. E lá no Instagram é uma conta nova, de tanto me pedirem eu abrir. Tá assim, Pastor Pedro do Aleluia. Por que do Aleluia? Do Ministério Aleluia. Então tá, Pastor Pedro do Aleluia. Entra lá, acompanha nosso trabalho. O telefone está embaixo. Faça a sua doação. Precisamos da sua doação. Deus abençoe. Baixe nosso aplicativo na Play Store, Rádio ADTG, e fique ligado. Atenção aos dias de culto na missão A Deus Toda Glória. Quarta-feira, às 20 horas. Quinta-feira, às 15 horas. Sábado, às 20 horas. E domingo, às 18 horas. Você que tem o desejo de comunicar o Evangelho através do rádio, aqui na ADTG, tem espaço para você. Entre em contato pelo número 11 9 91 27 80 45 e reserve seu horário. Amém, minha gente. Vamos encerrar a programação de hoje louvando em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem chegando o Lucas com o violão, para a gente encerrar essa programação. Desde já desejo a você um excelente final de noite, que você tenha uma noite de um bom descanso, né? Todo dia praticamente está sendo feriado, né? Mas às vezes mesmo assim, estando em casa, o peso do cansaço do dia continua, principalmente cansaço emocional, né? Muita gente não tem conseguido dormir. Mas eu quero declarar sobre a sua vida que essa noite vai ser uma noite de paz, em nome de Jesus. Amém? Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa é a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Oh, oh, oh. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, essa é a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas com o dia vem o sol. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços
segure minhas mãos, segure minhas mãos. Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti a luz do seu rosto. O Senhor tenha misericórdia de ti. Levante o rosto sobre ti, que o Senhor te dê a paz. O grande amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre cada um de nós, desde agora e para todo sempre. A igreja diz... Amém. Deus abençoe essa noite, Deus abençoe a sua vida. Até o próximo programa, quarta-feira que vem, se Deus quiser.